Muito bem, nessa aula a gente vai entender como criar um servidor web utilizando o Node.js. Então nós temos que pensar logicamente. Bom, primeiro passo, vamos observar aqui aquela API Lorem Ipsum. Veja que ela é uma página web onde nós informamos a quantidade de parágrafos que desejamos obter. Conforme a gente forma essa quantidade, a requisição nos retorna os parágrafos. Veja também que esta página web tem algumas configurações. Inspecionando aqui com o Google Developer Tools, se eu vier aqui na aba Network e recarregar essa página, observe que uma requisição foi realizada ao carregar a janela. E essa requisição é a requisição do tipo GET. Se eu abrir aqui, clicando em cima do retorno da requisição, você vai observar que a gente tem o que está sendo passado lá na URL, aqui no Request URL. E aqui na parte inferior, a gente tem a configuração do header, informando o tipo de documento que está sendo retornado, tá? Entre outras informações. Então veja que aqui no Request Readers, que é o cabeçalho de requisição, a gente está retornando aqui uma página HTML. E mais aqui abaixo a gente tem também sendo informado, algumas outras configurações, como a linguagem, o formato de compressão, o host. Aqui em Preview a gente tem o conteúdo que está sendo exibido na página. E aqui em Response, a resposta da requisição que foi realizada no momento em que a gente digitou o endereço e deu Enter. Tá? Então, quando a gente vai criar um servidor web utilizando o Node.js, a gente tem que pensar em todas essas configurações. E não é algo complicado de se fazer, mesmo vendo a quantidade de dados que está sendo exibido aqui. E para que você entenda isso na prática, a gente volta aqui no Sublime Text mais uma vez, e aí a gente começa a codificar esse servidor web. Tá? Bom, o primeiro passo é que eu vou criar aqui um arquivo chamado index.js. Então, aqui dentro da pasta amanager, new file, index.js. Próximo passo é a gente fazer a inclusão aqui do módulo HTTP, que é responsável por nos ajudar a criar o servidor web, uma vez que a maior parte das requisições web são executadas aí por meio do protocolo HTTP. Então, vou pegar aqui um var HTTP igual require HTTP. Próximo passo é a gente começar a fazer as configurações do servidor. Então, posso ter aqui um var server igual http.createServer. É a partir desse método createServer que o servidor será criado. Então, posso vir aqui agora e formar uma função. Esta é a função responsável por observar os eventos que ocorrem no servidor web. Então, essa função recebe dois parâmetros. O primeiro é um request e o segundo é um response. O que isso significa? O request ele vai sempre ocorrer no momento em que a página for carregada, ou seja, é responsável por identificar o que a página está solicitando. O response é a resposta a essa solicitação. No caso daquela API Lorem Ipsum, o request é executado no momento que a página é carregada, informando aqui a requisição. Logo depois, o response é executado e aí a gente tem aqui a resposta. Com essa estrutura montada, agora a gente pode utilizar aqui o response o write para escrever a resposta que a gente vai ter no read, tá? Então, response.write read, e aqui a gente vai informar o status da requisição, que é quando a requisição for concluída. Na sequência, a gente passa um objeto de configuração, informando aqui o content type, que é o tipo de conteúdo que vai ser exibido na página. E aí eu posso passar aqui um text /plain, por exemplo, para exibir um texto. E depois disso, eu simplesmente informo aqui a finalização da resposta, passando aqui um response.end. E aí eu posso, por exemplo, informar qualquer texto aqui dentro. Tá? No caso, vou passar aqui um hello world, já que é a primeira vez que você cria um servidor web utilizando o Node.js. Então aqui eu passo só um /n para fazer uma quebra de linha. E aí nós temos parte do servidor web já configurado. O próximo passo agora é observar uma porta
que vai realizar requisições para esse servidor. E além disso, a gente ainda pode definir o host, tá? Então, a gente vem aqui na sequência, informa um server.listen, para ele observar, por exemplo, a porta 3000. E aí a gente pode informar qual será o host requisitando essa porta 3000. Então eu posso passar aqui um 127.0.0.1, finalizo aqui com ponto e vírgula, e aí eu posso simplesmente agora colocar aqui um console.log e escrever aqui servidor rodando na porta e host. E aí eu posso passar essas informações aqui no final. Então posso simplesmente vir aqui e preencher aqui com http 127.0.0.1 3000, ok? Posso salvar tudo isso daqui e o próximo passo agora é executar esse arquivo através do terminal. Bom, eu já estou aqui dentro do terminal, então veja que aqui eu tenho um arquivo index.js. Se eu der um ls aqui para exibir os arquivos, o arquivo index.js está presente. Posso simplesmente utilizar um load index.js. Ao dar enter aqui, agora o nosso servidor já foi levantado. Se eu vier até o browser e acessar este host utilizando a porta 3000, ele já vai mostrar para a gente ali o Hello World. Então posso só colar o endereço aqui e dar um enter. Observe que a gente tem aqui o Hello World e todas aquelas informações do network já estão configuradas aqui, ó. Então a gente tem o status, que a gente informou que foi o status 200, a gente tem o host, a gente tem aqui o preview e também o response presentes aqui. Então, veja que o Node.js, através de poucas linhas de código, já configurou tudo isso daqui para a gente. Voltando aqui no Sublime Text, então, vamos recapitular o que a gente fez aqui no código. Primeiro a gente requisitou o módulo HTTP para a gente ter acesso via browser. Depois a gente definiu uma variável server, informando que a gente vai utilizar aqui o método createServer do HTTP para observar as requisições e devolver respostas a essas requisições. Na sequência, a gente definiu o cabeçalho de resposta, aqui no response warthead. A gente formou o status quando a resposta for concluída e também aqui o cabeçalho do conteúdo dessa resposta, que está no formato de texto. A gente poderia aqui, por exemplo, informar um text HTML. Depois disso, nós viemos aqui na finalização da resposta e devolvemos aqui um Hello World através do método .end. Por último, nós viemos aqui e fizemos a configuração do host e da porta de requisição para esse servidor. Então, através do server listing, a gente adicionou um evento de observação para a porta 3000, desde que ela seja carregada através aqui do endereço de host 127.0.0.1. E aí, simplesmente, no final, demos um console.log aqui para mostrar que o servidor está funcionando direto no terminal. Agora veja que o nosso servidor foi levantado, está funcionando corretamente, mas se a gente digitar qualquer uma outra rota aqui, como por exemplo /home, olha só, ou /contato, a gente tem sempre a mesma resposta, tá? E aí como que a gente pode resolver esse problema para a gente exibir telas diferentes para cada rota de requisição? Bom, o segredo está aqui no método request. Veja que a gente está configurando aqui, utilizando o método warthead, presente aqui em response, para configurar o tipo de resposta que a gente está dando. Da mesma forma, no request, a gente pode observar o que foi passado na URL através do método URL presente aqui no método request. Tá? Então a gente pode vir aqui abaixo e simplesmente informar isso. Então posso pegar aqui, ó, recortar o response.end e aí eu vou fazer, né, uma validação através do if. Então se request.url for igual a uma barra, eu devolvo isso daqui. Se não, se request.url for igual a barra contato, eu vou devolver, né, um novo resultado. Então, por exemplo, eu posso vir aqui
e passar aqui o 11 5555 6666. Seria aí um telefone de contato, né? Posso até passar assim, telefone. E aí, por último, se nenhuma dessas rotas for informada na barra de endereço, eu posso passar aqui um response.end, nenhum resultado encontrado. Ok? Agora, veja que se a gente voltar aqui no browser novamente e executar mais uma vez o carregamento dessa página, se eu passar aqui contato, por exemplo, a gente continua obtendo ali o Hello World. Isso acontece porque sempre que uma modificação for feita no arquivo, a gente precisa reexecutar o servidor novamente, tá? Então posso dar um Ctrl C aqui, vou dar um clear para limpar a tela, e aí eu vou executar novamente aqui o index.js. Dei um Enter, o servidor está rodando. Agora a gente está lá com a rota contato, eu vou simplesmente dar um Enter aqui. Perceba que agora ele está mostrando o telefone. Se eu deixar só o barra, ele está mostrando nenhum resultado encontrado, isso não deveria acontecer. Então eu tenho que voltar aqui no Sublime Text novamente e checar o que houve. Eu esqueci de passar a barra aqui, ó. Tá? Então eu vou passar a barra, salvei, volto novamente aqui no terminal, finalizo, porque teve alteração no arquivo, e executo novamente o servidor. Agora sim eu posso voltar no browser mais uma vez, vou passar uma barra aqui, vou dar Enter, veja que eu tenho o Hello World. Se eu passar a barra contato, agora eu tenho o telefone. E aí a gente já está fazendo a navegação utilizando rotas diferentes aqui nesse servidor Node.js. Agora perceba que esse processo de sempre alterar o arquivo, voltar no terminal, reiniciar o servidor e repetir essa operação diversas vezes no momento em que estamos programando, pode nos levar a perder muito tempo. Por esse motivo, a gente tem uma solução que vai observar as alterações no arquivo e simplesmente recarregar o servidor automaticamente, nos poupando esse tempo. Tá? Essa aplicação é chamada de NodeMon. Então, para fazer a instalação, eu posso utilizar o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node.js. Para isso, eu faço assim, npm install, e aí simplesmente eu informo o pacote que eu quero instalar. Então, npm install nodemon. Posso dar um Enter aqui, e aí, após a instalação, a gente pode observar as alterações dos arquivos e reiniciar o servidor automaticamente. Agora observe que durante a instalação, né, foi realizada, olha só, ele nos informou aqui que ele não encontrou o arquivo pkjson, que é responsável por armazenar as configurações dos módulos baixados através aqui do npm. Isso aconteceu porque antes de executar um processo de instalação, o primeiro passo é utilizar o comando npm init. Então, ao fazer isso, olha só, ele vai criar este arquivo de configuração para a gente. Observe aqui que o primeiro passo que ele está pedindo é o nome da aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, eu vou deixar a Manager e vou dar um Enter. Na sequência, ele pede a versão, a gente vai manter aqui a partir da versão 1.0. Depois, ele pede a descrição. Então, eu posso passar aqui, gerenciador de sites, blogs, portais e e-commerce. Depois disso, ele pede para a gente definir o arquivo principal. Nesse caso aqui, eu vou manter o index.js por enquanto. Depois, alguns comandos que a gente pode inserir aqui. Pergunta sobre os repositórios do Git. Posso simplesmente dar um Enter. Palavras-chave. O autor, no meu caso, eu vou preencher aqui Rodrigo Rocha. Você pode colocar o seu nome aí. O tipo de licença que a gente vai utilizar e se tudo está ok. Observe que o arquivo pkjson acaba de ser criado aqui. A gente pode visualizar já no Sublime Text. Então, vou simplesmente limpar a tela e o próximo passo vai ser executar novamente a instalação do NodeMon. Mas dessa vez eu vou passar o parâmetro "-g" para que ele seja instalado globalmente. A operação de instalação já foi iniciada, né? Ela leva alguns segundos para ser concluída.
Então a gente só deve esperar para a gente poder utilizar o NodeMon dentro aqui do nosso servidor para recarregar os arquivos automaticamente. A instalação já foi concluída e agora simplesmente posso executar aqui o comando NodeMon no lugar do comando node e passar aqui o arquivo index.js que representa o nosso servidor. Então observe que aqui ele já está informando que o arquivo index.js está sendo observado. Se houver alguma alteração, ele vai recarregar o servidor para a gente automaticamente. Posso vir aqui em contato, ó. Vou atualizar, a gente tem um servidor rodando corretamente. Vou voltar aqui novamente no Sublime Text. E aí, ao invés de informar aqui um telefone, vou passar a informar um e-mail, devme.com.br. E aí eu vou voltar aqui na pasta, na página de contato, vou atualizar novamente. Perceba que dessa vez a gente não precisou finalizar o servidor no terminal e executar novamente. Então agora você já entendeu como criar um servidor web e como utilizar o NodeMon para ganhar tempo durante o processo de desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.